Hoje o assunto que eu trago é exatamente sobre a aposentadoria pelo INSS. Já posso adiantar que o teto é o máximo que se recebe pelo INSS, aquele trabalhador, como se chama, do regime geral da Previdência Social, com carteira assinada e contribuindo para o INSS, ele, desde o dia 1º de janeiro de 2025, o máximo é o que nós chamamos teto, até aonde esse trabalhador pode alcançar de aposentadoria. Não interessa o que ele ganhe, tá certo? Se ele está ganhando acima do teto, que eu estou falando, mas ele vai ter que obedecer ao teto do INSS. E esse teto do INSS hoje é R$ 8.157,41. Então, não pense, muita gente que conversa comigo está totalmente desinformada. Chego até a pensar que o engenheiro Vilmar ganha 20, 30 mil reais por mês como aposentado. Então, a grande massa da população brasileira é com certeza desinformada. Existe uma plataforma do governo, que é a gov.br, existe um aplicativo Meu INSS. Com essa modernidade, você pode ter lá essas informações. Mas o fato é que nós não passamos de 8.157,41 centavos. Quando eu falo isso para algumas pessoas, mas eu pensava que você ganhava uns 20 mil. Aí eu explico, né, em função, diria assim, da ignorância dessa pessoa, mas ele está ignorante porque não é informado, né? E muitas vezes ele não busca, então, essa informação. Então, os senhores saibam que para se aposentar com o teto máximo, você vai ter, logicamente, de ter uma média de salário, ter um cálculo aí, aonde você consiga, então, chegar a esse teto. Já posso afirmar para os senhores que, em termos de contribuição do INSS, ela, dependendo de como é o seu contrato, vai de 8% a 11% desse salário que você recebe, aonde a contribuição máxima chega a R$ 897,31. Já para os colegas, os profissionais que recebem acima do teto, que o teto hoje é 8.157,41 centavos. A contribuição já é 14%, né? E esse 14% vai dar em torno de 1.142,03 centavos, né? Então, vocês tiram aí como é que funciona a questão previdenciária, né? Existem documentos que no aplicativo Meu INSS, os senhores tendo a senha gov.br, que é uma senha que tem que ter todo cidadão brasileiro para acessar essas informações,
da plataforma do governo, você, com esse CPF e com essa senha, você baixa o aplicativo Meu INSS no seu celular e você tem todas as informações possíveis e ainda pode se aposentar pelo próprio site, pelo próprio celular, sem sair de casa. Agora, aconselho, quando tiver uma questão, quando tiver algo que haja realmente a necessidade de um profissional que tenha a expertise com a Previdência Social, procure um advogado, mas nesses casos, aonde ele vá mover algo a seu favor em defesa do seu bem-estar como trabalhador. Agora, para fazer os trâmites de internet, para lhe aposentar, não há essa necessidade de um advogado previdenciário. O Meu INSS permite que o próprio trabalhador tenha essa possibilidade de se aposentar sem sair de casa. Tem só que ter o domínio da plataforma, do aplicativo Meu INSS, onde você manda documentos, você tira dúvida pelo o número que é disponibilizado para essa necessidade, que é 135. Agora, vale ressaltar, quando tiver uma situação que justifique a análise de um escritório de advocacia, que eu conheço bons escritórios, não é o motivo aqui para citar, mas procure um especialista. Muito bem, eu gostaria de ler, eu estou aqui de frente ao computador, de ler o que tem exatamente lá no gov.br, na Secretaria de Comunicação Social. Aí fala, Previdência Social. INSS divulga os INSS divulga os novos valores dos benefícios para 2025. Então vejamos, valores do teto recebido pelos pensionistas e as contribuições recolhidas à Previdência Social foram atualizadas, assim como as contribuições. Publicado no dia 13 de janeiro de 2025, às 16 horas e 27 minutos. Aí fala, os benefícios do INSS, entre eles, aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte, passam a ter valor mínimo de R$ 1.518. Já o teto dos benefícios previdenciários passa de R$ 7.786,02 para R$ 8.157,41. Então, hoje, o teto do INSS é exatamente R$ 8.157,41. Continuando lendo exatamente esse assunto, que é de extrema importância e deve ser do conhecimento de todo trabalhador. O Ministério da Previdência Social divulgou os novos valores que serão pagos à aposentadoria e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, que é exatamente a sigla INSS.
que recebem acima de salário mínimo. Os benefícios desses segurados serão reajustados em 4,77%, como previsto na portaria interministerial MPS/MF número 6. A correção equivale ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o chamado INPC. De 2024, divulgado pelo IBGE, e vale desde o dia 1º de janeiro de 2025. O INPC é do ano anterior, 2024, que vai refletir no ano de 2025, exatamente a partir do dia 1º de janeiro, já com o cálculo do novo teto, que, como foi falado, que desde o dia 1º de janeiro de 2025, o teto do aposentado do INSS é R$ 8.157,41. Muita gente acha que é 20, 30 mil. Eu não quero falar nem dos governadores que estão recebendo aí, aposentado por 30 mil reais, tá certo? A questão no momento aqui não é política, é esclarecer exatamente ao trabalhador. Mas tem muita gente que trabalha para o governo, que ganha valores muito maior do que esses 8.157,41. É preciso a grande massa de trabalhadores que carrega esse país nas costas, contribuindo, montando esse país, lutando dia e noite, produzindo, é quem faz o Brasil crescer. Porque o dinheiro do governo, ele tem uma fonte, vem dos impostos. Também vem do patrimônio nacional. Mas o patrimônio nacional é meu, é seu, é da população brasileira. É preciso que os senhores saibam disso. O trabalhador, o engenheiro Vilmar, ganhou muito mais do que esse teto em várias empresas que ele trabalhou. Se ele vai se aposentar com teto, eu já sou aposentado. Com certeza não está chegando a esse teto. Existe um documento formal chamado CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, que tem lá todos os salários que os senhores receberam durante a sua vida laboral. É preciso que a população se esclareça. Vocês não usam celular para tudo que é para postar a carinha e etc, etc, e etc. Vocês procurem usar o celular para entender como funciona a questão da aposentadoria. Está lá no aplicativo Meu INSS. Vocês têm sim que cadastrar uma senha gov.br e com o CPF e essa senha abre uma série de possibilidades de informações. Bom, então, continuando. Assim, os benefícios do INSS, entre eles, a aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte, passam a ter o valor mínimo de R$ 1.518, já o teto dos
benefícios previdenciários passa, né, a ser agora R$ 8.157,41. Os segurados começam a receber com a correção a partir de 3 de fevereiro. Os que se aposentaram começaram a receber pensão ou auxílio ao longo de 2024 terão uma correção proporcional ao número de meses em que o benefício foi concedido. É uma questão de cálculo em função das datas que passou a valer exatamente o teto do INSS, que é exatamente esse valor de R$ 8.157,41. Outros benefícios. O benefício de prestação continuada da Lei Orgânica de Assistência Social, BPC/LOAS, destinado a idosos e a pessoas com deficiência em situação de pobreza extrema, em situação de pobreza extrema. Como é triste se ouvir isso, no país com as potencialidades que tem o Brasil. Jerivumar trabalhou em todas as regiões do Brasil. Eu tenho testemunho do mar, do Pantanal, de Paruapebas, do Cime Cerrado, que o nosso país é riquíssimo em minérios, em flora, em fauna, em rios. E ainda somos, entre as economias do mundo, nós estamos entre as 10 primeiras economias do mundo. Não tem motivo para ter brasileiro passando fome, vivendo de Bolsa Família e de Casa Minha Vida. Porque nós temos potencial, nós temos riquezas minerais, nós temos tudo para se desenvolver. É preciso que se diga isso, independente de política e político. Como eu tenho dito, eu não dependo de política e de político. Eu não tomo benção a político. E preciso sim, como contribuinte, dos benefícios, porque nós precisamos dos benefícios. E esse dinheiro não é dado por prefeito nenhum, seja ele forasteiro, seja ele de onde for, ou filho da terra, ou vindo do Japão, ou vindo até da Lua. O importante, tá certo, é que, seja de onde for, façam um trabalho, sejam honestos e não roubem a população. Que são os escândalos, são os casos que se vê a toda hora, a todo instante. E os senhores viram que eu li aqui destinado a idosos e a pessoas com deficiência em situação de extrema pobreza. A renda mensal vitalícia e as pensões especiais para dependentes das vítimas de hemodiálise da cidade de Caruaru, sei o que, fala aí o valor. Bom, aí fala do benefício dos seringueiros, tem uma lei lá relativa, tá certo? Aí eu gostaria só falar, para concluir, para não ficar muito extenso, da contribuição que se faz com respeito para o INSS. Contribuição. As contribuições recolhidas à Previdência Social dos trabalhadores empregados, domésticos e trabalhadores avulsos também foram atualizadas.
As alíquotas são de 7,5% para aqueles que ganham até R$ 1.518. Então vai pagar um imposto de 7,5% desses R$ 1.518. E de 9% para quem ganha entre 1.518 a 2.793,88. Aí já paga, já contribui para o INSS com 9%. E de 12% para os que ganham entre 2.793,89 até 4.190,83. Aí vão ter que pagar 12% de contribuição. E 14% para quem ganha de 4.190,84 até 8.157,41, que é o teto da Previdência. Eu estou nesse 14%, minha Nossa Senhora. Quer dizer, se eu tivesse agora trabalhando, eu estou aposentado, embora seja um empreendedor, mas se eu estivesse agora, nesse instante, trabalhando, ganhando entre 4.190,84 a 8.157,41, eu teria que contribuir com 14%. Estas alíquotas relativas aos salários de janeiro deverão ser recolhidas apenas em fevereiro, uma vez que os segurados pagam a contribuição referente ao mês anterior. Bom, então, senhores, está esclarecido. Agora, tem funcionário público, tem político ganhando um absurdo como aposentado. Governador ganhando R$30 mil por mês. Bom, foi lei votada pelos próprios políticos e isto é, dentro desse julgamento de quem votou, normal. E o trabalhador, aquele contribuinte, que é exatamente aquele que está na base produtiva, o teto de aposentadoria é exatamente R$ 8.157,41. Então, essa falação não é para denegrir ninguém, é para esclarecer. É preciso que essa massa, é preciso que esse povo brasileiro seja esclarecido. E eu não estou chamando todo político de ladrão, não, ou desonesto. Existe sim, está aí exatamente na mídia falando quem são eles. Eu estou falando, tá certo? É que existe de tudo isso nesse país. Assim como existem bons políticos bem intencionados. Vocês procurem os órgãos competentes, procurem ver a história desse país, a mídia. Hoje está mais fácil o acesso a essas informações, porque tem a televisão, tudo é divulgado. O sujeito chama o outro de mané, lá aí pelo meio do mundo, tá certo? Praticamente em tempo real, a gente já está sabendo o que aconteceu aqui no Brasil. A ideia do engenheiro Vilmar é de esclarecer. E quem pensa que o empregado da empresa privada, o engenheiro, ganha os tubos de dinheiro, não, senhor.
recebe o teto. E o teto é 8.157,41. E não é todo mundo, são poucos o que tem esse teto como aposentado. É preciso que os senhores entendam isso e que a população fique esclarecida. Procurem acessar o aplicativo Meu INSS. Agora, esses outros esquemas que existem de governo e etc., não está aqui na conversa. E assim como tem empresas que pagam as contribuições legais e tem tipo de uma aposentadoria complementar para aquele trabalhador, para aquele seu colaborador. Aí sim, esses vão ganhar muito acima do teto do INSS, mas é porque eles têm uma aposentadoria complementar. Não esqueçam de seguir essa orientação que o engenheiro Vilmar está passando para os senhores. Façam um cadastro de uma senha gov.br, depois baixem o aplicativo do Meu INSS e vocês poderão se aposentar do sofá, da sala de visita que os senhores têm na sua casa, assistindo ainda a novela. Isto nós temos que elogiar o governo. Eu não só meto o pau no governo, não, eu também elogio. Porque essa questão desse aplicativo Meu INSS e essa senha gov.br, ela ajuda muito. Vamos falar e vamos ser honestos. Aproveito a oportunidade e vou deixar o link exatamente da Secretaria de Comunicação Social, que exatamente trata do que eu falei aqui para os senhores. E o colega que hoje de manhã se encontrou comigo aqui em Itapajé, de frente ali do Banco do Brasil, pessoa, excelente pessoa, trabalhador, aposentado pelo Fundo Rural, achava, pelo meu jeito, pela forma de conversar, de se expressar, achava que era aposentado com os 30 mil, igual o que recebe aí muito governador, ou mais. Minha Nossa Senhora.